acabado assim, né? Essas personagens, de alguma forma, são divinizadas. Então, essa ideia da ressurreição é uma ideia bastante comum, de verdade, naquele tempo. Não é uma coisa muito estranha, como podia ser em vez da crucificação, que é uma coisa muito estranha, muito escandalosa. A ressurreição é bastante normal. A história da ressurreição tem uma função muito clara, me parece. E aqui saímos um pouco do âmbito do Jesus histórico e vamos já para o âmbito das primeiras comunidades cristãs. De alguma forma, a impressão que os textos dão é que a história de Jesus foi tão bonita, tão importante, que não podia acabar aí. Né? Isso do ponto de vista humano mesmo, né? Esse desejo de que não acabe, esse desejo que, de alguma forma, ele fique presente. Se presentifique na história da igreja, na história individual de cada um, esta presença forte de uma personagem tão importante, que falou coisas tão bonitas, que fez coisas tão poderosas, etc. Então, do ponto de vista humano, a ressurreição é isso. Do ponto de vista da fé das pessoas, é claro que aí entra num âmbito que não me cabe aqui agora, do qual falar, não me cabe falar disso neste momento, né? Isto é, a fé na ressurreição é a fé, na verdade, numa personagem histórica que se torna divina, o que já era divina, e aí histórica e volta divina. Então, este âmbito é um âmbito estritamente, me parece, da experiência mesmo religiosa e de como as pessoas falam dela. Uma pergunta que alguém poderia se fazer é, mas e se Jesus não tivesse ressuscitado? A mensagem dele, a história dele seria diferente? Não. E a história do cristianismo seria diferente? Não podemos dizer. Provavelmente sim. Mas de alguma forma, a ressurreição, ela se torna importante, objetivamente importante, isto é, se não tivesse ressuscitado, toda aquela história não teria o final feliz que comprovaria que de fato ele era uma pessoa especial aos olhos de Deus. Uma grande diferença que eu posso perceber, enquanto historiador, do cristianismo primitivo, como dizemos no começo, com o cristianismo hoje, é obviamente o que acontece com todas as grandes associações, com todas as formas de organização humana. O começo é altamente carismático. O começo é uma beleza, estamos todos levados pelo entusiasmo de uma coisa nova, de uma mensagem, de um projeto, né? Ao longo do tempo, toda instituição, toda associação vai se institucionalizando. Se perde o carisma, né, dizem os sociólogos, e se começa a entrar um pouco num sistema mais de organização. Ficamos grandes, ficamos muito diferentes, precisamos organizar uma doutrina, organizar uma hierarquia, organizar um sistema de produção e reprodução da igreja. Então, a primeira grande diferença é que o cristianismo primitivo é um impacto de poucas pessoas que tem um projeto maravilhoso, uma coisa assim extraordinária, e nós hoje estamos há 2000 anos disso, ainda com essa ideia, né? Existem muitas igrejas, mas já muito mais institucionalizados. Isso é típico de qualquer tipo de associação. Por outro lado, uma das diferenças que mais me fascina a estudar o cristianismo primitivo e que eu acho que a gente poderia, de alguma forma, incorporar na nossa análise teológica hoje, é que o cristianismo primitivo era muito plural, aceitava muito mais a diferença de forma de estruturar uma comunidade, de presença, mesmo de teologias, de ideologias dentro do cristianismo, do que muitas vezes se tentou fazer ao longo da igreja. A história da igreja é sempre uma história de tentativa de alguém dizer que você não é cristão, que você não é do bem, que você é do contra, então tentar eliminar o outro, né? Me parece que se tem uma lição que a história nos dá, olhando para o cristianismo primitivo, esta dificuldade, esta tensão, mas esta capacidade de resolver esta grande pluralidade. Cada um podia ser diferente. Não precisava estar todo mundo debaixo, de alguma forma, do mesmo guarda-chuva, né? O guarda-chuva era bastante grande. Então o que nós chamamos hoje de ecumenismo, para as origens do cristianismo, era uma realidade. Quando se começou a busca
do Jesus histórico, que é esse movimento científico de tentativa de recuperar de fato a face histórica de Jesus, isso aconteceu na Idade Moderna, né? E corresponde exatamente com uma mudança na maneira de se perceber a própria experiência religiosa, né? A ousadia de saber do moderno, que quer saber tudo, mesmo as coisas que não seria tão interessante saber, que alguém acha que é melhor que não se saiba. Então, nesse ponto de vista, me parece que a busca do Jesus histórico é muito importante, porque ela é simplesmente exercitar a nossa curiosidade, mais do que isso, a nossa vontade de conhecer profundamente a nossa história, né? A quem pertence Jesus? Não pertence só à teologia cristã. Jesus é uma figura tão importante para o nosso mundo ocidental que ele não pertence só a uma possibilidade de leitura, né? Eu diria que então, para o cristão, conhecer a história de Jesus é conhecer, de alguma forma, as origens daquilo que ele considera um movimento, que depois tomou estradas diferentes também, foi refletindo, foi modificando, mas a origem continua lá. Nos últimos 30 anos, especialmente, a pesquisa sobre o Jesus histórico, ela teve uma grande difusão. Não só do ponto de vista da literatura científica sobre isso, histórica, da ciência da religião, mas mesmo uma divulgação entre a comunidade de leitores mais assim laica, que não compreendem muito essas questões técnicas, né? Isso eu acho muito importante, porque de alguma forma mostra como que essa pesquisa do Jesus histórico se torna extremamente relevante, tanto para o público cristão, como mesmo para o público que quer entender a história da nossa civilização, a história da nossa cultura, né? Então, com certeza, essas últimas pesquisas, elas foram divulgar muito mais estas informações que nós temos. E essas informações que nós hoje temos, elas foram muito ampliadas a partir de uns 20, 30 anos atrás, exatamente porque se começou a aplicar uma metodologia histórica muito mais refinada à discussão sobre Jesus histórico. Se começou a utilizar a arqueologia, a antropologia comparada, a sociologia crítica, além, obviamente, do estudo da literatura comparada, da questão mesmo da definição, por exemplo, da história do tempo, da história econômica do tempo. Então, todo este grande aparato metodológico, científico, foi aplicado com muito rigor por parte de historiadores, teólogos, estudiosos da literatura, arqueólogos, que se preocuparam em desvelar este que ainda é, em boa parte, um dos grandes mistérios da nossa civilização. Não há dúvida que, quando Jesus chegou ao Brasil, levado, obviamente, pelos colonizadores, né, imagino que a primeira população que morou aqui no Brasil, a população indígena, não foi um encontro muito agradável. Junto com a cruz veio a espada, né? Mas essas origens, com a grande vitalidade e capacidade depois, que o povo que foi se formando por essa terra teve, de reorganizar essas grandes diferenças entre, por exemplo, uma cultura afro-brasileira, né, de origem africana, a cultura indígena, a cultura europeia e mais outras que foram se formando, eu acho que deu à figura de Jesus uma vitalidade muito grande. De alguma forma a gente percebe que há uma grande capacidade no Brasil de apropriação dessas tradições que tem uma origem muito distante, essa que sobre a qual nós falamos, mas uma grande apropriação dela e uma inserção dela no cotidiano da vida das pessoas. A palavra técnica é o sincretismo, isto é, a religião brasileira, ela, como a sua população, como a sua cultura, ela é um lugar de encontro de modelos, de símbolos, de histórias muito diferentes, que, no lugar de se oporem, que seria muito fácil se opor, elas vão de alguma forma se integrando, vão se assimilando uma a outra. Então nós temos várias figuras de Jesus. Jesus é apropriado por muitos cultos diferentes e de formas muito diferentes, e quase todas aceitas, quase todas consideradas legítimas, de alguma forma, na população. Então nós temos o Bonfim, mas temos também o Jesus exorcista das igrejas neopentecostais, nós temos o coração de Jesus, um Jesus muito assim, sangrante e psicologicamente acalmador,
e temos um Jesus revolucionário, um Jesus da teologia da libertação. Né? Temos uma grande variedade. E de alguma forma esta grande variedade compõe e reflete a variedade da religião brasileira, que é um laboratório de uma experiência religiosa que está se propondo no mundo todo. Nesse sentido, o Brasil é um laboratório do mundo. É claro que esta experiência religiosa sincrética, ela nem sempre é aceita, né, pelas igrejas, porque, obviamente,